Uruguai, o pequeno país sul-americano que é um dos mais desenvolvidos do continente americano, com os seus 3,4 milhões de habitantes, desfrutando da maior renda per capita da América Latina, com cerca de 16 mil dólares. No entanto, quando falamos no Uruguai nos dias de hoje, muitos não imaginariam que até o início do século XXI, o país sofria dos mesmos problemas políticos e econômicos que assombram outros países do continente, já que atualmente o Uruguai é um oásis de estabilidade no meio do caos vivido na América do Sul, ocupando o primeiro lugar no índice de democracia na América Latina, além de estar localizado estrategicamente entre duas das maiores economias da região, sendo elas o Brasil e a Argentina, que ajudam a impulsionar o seu crescimento econômico, com o Uruguai estando no top 5 dos países que mais crescem na América Latina no momento. Além disso, o Uruguai é membro de importantes organizações comerciais e financeiras, como a Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial e principalmente o Mercosul, com o país sendo um dos membros fundadores do bloco. E nesse vídeo, vamos entender como o Uruguai alcançou a maior estabilidade política e econômica da América Latina, além dos esforços do país para se tornar a nação mais rica do continente. Para entender o sucesso uruguaio diante de tantas crises enfrentadas pelas nações do continente sul-americano, é necessário retornar para 1828, quando o Tratado de Montevidéu oficializou o fim da Guerra da Cisplatina, e o Uruguai conseguiu conquistar a independência do Império do Brasil. E nos anos seguintes, o país foi constantemente afetado por crises políticas, habitacionais e intensos retardos econômicos que prejudicaram o seu crescimento, com destaque para a Guerra Civil do Uruguai, ocorrida entre os anos de 1839 e 1851, quando os dois principais partidos do país, Blanco e Colorado, disputaram quem iria governar o Uruguai, que acabou desencadeando uma inevitável guerra civil, a qual envolveu as principais potências da época, como por exemplo o apoio da Argentina aos blancos e o apoio do Brasil aos colorados. Contudo, o conflito teve fim com a chegada do Partido Colorado ao poder em 1865, mesmo com as disputas políticas entre os dois partidos continuando posteriormente por mais de 4 décadas. No início do século XX, a economia do Uruguai era majoritariamente concentrada nas exportações de produtos primários, como carne e lã, e justamente por isso, a nação foi fortemente afetada pela crise de 29, quando as maiores economias do mundo entraram em uma grave crise econômica. E esse fator fez com que ocorresse uma queda de 40% nas receitas de exportação do Uruguai entre os anos de 1930 e 1932. Dessa forma, para superar essa crise econômica e diminuir a dependência cada vez maior do país pelo mercado externo, o governo uruguaio passou a adotar políticas de substituição de importações, ou seja, impor tarifas para diminuir as importações e, consequentemente, estimular a indústria local, uma medida tomada por diversos países da região que visaram se industrializar tardiamente. Em um primeiro momento, as medidas adotadas ajudaram a diminuir o desemprego e desenvolver as indústrias do país, com o setor de manufaturados crescendo 8,5% ao ano entre 45 e 54, e com a classe média representando cerca de 40% da população na época. Entretanto, devido ao seu mercado interno limitado e o fato de 89% dos produtos manufaturados produzidos por sua indústria serem consumidos internamente, o crescimento industrial do Uruguai foi cessado e, consequentemente, o crescimento econômico, que somado às instabilidades políticas e sociais, levaram a nação a passar por um regime militar entre 1973 e 1985, nos moldes de países como Argentina, Chile e Brasil, que ficou marcado pela forte repressão, com o Uruguai possuindo o maior número de presos políticos per capita do mundo. E com o apoio dos Estados Unidos, o Uruguai começou a tomar dinheiro emprestado de credores internacionais, além de buscar abrir a economia para o mundo. Todavia, essa abertura causou a falência de diversas empresas uruguaias que não conseguiram competir, além de tornar o país cada vez mais endividado, forçando o governo a recorrer ao corte de gastos e a privatizações, mas não evitou uma contração do PIB em 20% em apenas 2 anos e o desemprego atingindo 17% ao ano no início da década de 80. Nesse contexto, o ponto de virada para a economia do Uruguai ocorreu no início do século XXI,
após a economia do país enfrentar uma série de choques externos em meio a uma redução constante do financiamento estrangeiro, mas notoriamente com a histórica crise de 2002 na Argentina e o fim da conversibilidade no país. Esse fator levou a uma perda considerável das reservas internacionais do Uruguai, que resultaram no aumento da dívida pública do país, visto que a economia contraiu mais de 13% entre 99 e 2002, além do índice de desemprego alcançar os 16% entre 2002 e 2003. Além disso, o choque foi tamanho que levou uma corrida sem precedentes aos bancos uruguaios, que em pouco tempo paralisou completamente o sistema bancário da nação, além de levantar incertezas quanto à segurança dos bancos, ocasionando uma redução pela metade de todos os depósitos bancários do Uruguai. Sendo assim, a partir de 2003 o governo do país tomou medidas de austeridade fiscal, estabeleceu metas de inflação, estabilizou a taxa de câmbio e buscou reestruturar a dívida pública. E essas políticas e o crescimento econômico dos vizinhos Brasil e Argentina foram muito benéficas à economia uruguaia, que conseguiu reduzir em 50% a sua dívida pública e as vulnerabilidades do seu setor financeiro, tirando a nação da crise econômica e obtendo um excelente crescimento médio de 5,4% ao ano entre 2004 e 2014. Dessa forma, apesar do passado aparentemente conturbado, o Uruguai conseguiu superar essa situação e ser um exemplo de estabilidade política e econômica, com o país se tornando um destino confiável para investimentos estrangeiros, com os investimentos no país no ano de 2021 aumentando em 151%. Com isso, surge a pergunta de como o Uruguai está se tornando o país mais rico da América Latina. Em primeiro lugar, um dos motivos que torna o Uruguai tão atraente para negócios é o fato do país estar bem posicionado geograficamente na América do Sul, com a nação sendo a principal via de entrada de mercadorias para o continente, dada a proximidade do país com o Rio da Prata, formado em razão da junção do Rio Uruguai e do Rio Paraná na fronteira entre Argentina e Uruguai, que proporcionam um fácil acesso à bacia do Rio da Prata, que é a maior bacia hidrográfica da América do Sul, com mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, oferecendo ao Uruguai o acesso facilitado às principais hidrovias do continente. E esse fator permite ao país um rápido acesso a um mercado de mais de 300 milhões de pessoas, além da nação contar com uma ampla infraestrutura portuária, possuindo 8 portos ao longo de sua costa. Segundo o Fórum Mundial, o Uruguai é o segundo país do continente em infraestrutura portuária, com destaque para o Porto de Montevidéu, que é o maior porto do país, por onde passam cerca de 5 mil navios por ano, transportando até 600 mil contêineres. E nessas condições, com o fluxo constante de mercadorias passando pelos portos uruguaios todos os anos, é comum que o governo busque expandir as áreas de produção próximas à costa, com destaque para as zonas de livre comércio, com o país possuindo até 11 locais de livre comércio e produção ao longo do território, que funcionam sob regime de zona franca, ou seja, oferecendo inúmeros benefícios fiscais e alfandegários, como a total liberdade na entrada e saída de bens com isenção de impostos e taxas. Com isso, as zonas francas foram essenciais para tornar o Uruguai o centro industrial da América Latina, com estimativas apontando que as áreas de livre comércio tenham atraído mais de 5,7 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros nos últimos 10 anos, que somadas aos incentivos fiscais, transformaram o Uruguai em um paraíso comercial para empresas que buscam estabelecer as suas operações na América Latina. Gigantes como Itaú e Rocher são exemplos de empresas que acabaram optando pelo Uruguai como um dos seus locais preferidos para operações e a exportação de serviços e mercadorias. Outro ponto relevante é o fato do Uruguai ter se tornado ao longo do tempo destino de milhares de imigrantes, com o número de pessoas chegando ao país aumentando consideravelmente nos últimos anos. Atualmente, para se ter uma ideia, a quantidade de residentes no país que nasceram no exterior representam mais de 3% da população nacional, com o número de estrangeiros morando no país ultrapassando os 80 mil habitantes. Nesse sentido, as razões que levam as pessoas a escolherem o Uruguai como seu próximo destino é o fato de que recentemente o país tem se mostrado estável diante das constantes turbulências econômicas e políticas dos vizinhos da América do Sul, além do fato do Uruguai ser um membro pleno do Mercosul, o qual se trata de um bloco econômico e político
que tem como principal objetivo tentar promover o desenvolvimento econômico e estabelecer maior proximidade comercial entre os países da América do Sul, uma vez que o comércio entre os países do bloco registrou um aumento de 10 vezes desde a década de 90. Além do mais, o Uruguai se beneficia de ter um alto grau de transparência e facilidade de se fazer negócios, devido ao nível elevado de liberdade econômica, com a nação ocupando o segundo lugar no índice de liberdade econômica entre as nações da América do Sul, atrás apenas do Chile, tornando-se assim um dos principais destinos de investidores e negócios do continente sul-americano. E como a circulação de pessoas entre os países membros do Mercosul é facilitada pela isenção de vistos, esse fato é crucial por tornar os países membros do bloco cada vez mais integrados e promover constantes ondas de migração entre os membros. E assim, a crise econômica sobre as principais economias da América do Sul, sendo elas a da Argentina e do Brasil, tem feito com que muitos argentinos e brasileiros busquem um novo lar no continente, com destaque para o Uruguai, com o país obtendo um rápido crescimento após a pandemia de 2020, com a economia da nação crescendo 4,4%, superando expectativas de um crescimento de 3% no ano de 2021. E esse fator chamou a atenção de inúmeros imigrantes e turistas, principalmente brasileiros, com a população de brasileiros morando no Uruguai representando mais de 16% da população de estrangeiros vivendo no país atualmente. Portanto, o Uruguai saiu de uma pequena colônia do século XIX para se tornar o mais importante hub logístico da América do Sul, fazendo com que a nação consiga ter acesso privilegiado ao mercado de mais de 300 milhões de pessoas, que, somada à capacidade do país em se manter relevante mundialmente, faz do Uruguai um dos principais destinos de investimentos, bens e negócios entre os países da América Latina. Sendo assim, caso a nação continue mantendo esse status, atrelada a novas políticas de incentivo à liberdade econômica, o Uruguai tem de tudo para se tornar um oásis em meio às crises que afetam a América Latina. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.